Quintou, bebê! Quintou, tudo em paz aí, tudo em paz aqui. Gazeta Esportiva no ar, nesse feriadão de 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. A Michelle, trabalhadora do Brasil, tá de folga, curtindo lá os Alpes de Jordão, né, tranquilamente. Mas eu tô aqui pra fazer esse programa juntinho com vocês aí do outro lado, tá bom? E aqui ao meu lado, no estúdio da TV Gazeta, tá ele, que torce pra Sociedade Esportiva Jornalismo, Alex Miller! Muito bem! Tudo bem, Alex? Belezinha? E as palmas do Alex, claro. Sociedade Esportiva Jornalismo, essa foi boa! Também tá aqui comigo ele, que todo dia de manhã dá um trotezinho e posta no Instagram, Paulo Sérgio! Aê, garoto! E que torce pro Esporte Clube e Gazeta Esportiva Com Paulista. certeza, ele mesmo. certeza. Olha só, hoje aqui a gente vai falar sobre a vitória do Palmeiras na estreia da Copa do Brasil, mas o que tá fervendo mesmo é esse papo aí de Abel Ferreira na mira da seleção brasileira, daqui a pouquinho a gente vai falar. Leila Pereira teve que se pronunciar, meu Deus! Já o Corinthians ganhou do Novo Horizontino na estreia do professor Dorival Júnior. Será que a Fiel já consegue ter uma noção aí do trabalho do treinador? Daqui a pouquinho a gente vai falar, Paulo, Alex, todo mundo aqui. Tem ainda a preparação do São Paulo para o jogo de amanhã. E ó, hoje rolou a final da Superliga Feminina de Vôlei. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho, depois dessas dicas. Levantar uma questão para vocês aqui. Essa busca da CBF aí pelo novo técnico do Brasil tá gerando cada dia uma notícia diferente. Eu tô maluco já. Daqui a pouco a gente vai trazer o que o Abel e a Leila Pereira falaram aí sobre a chance do Portuga ir pro comando da seleção. Mas tem jornal da Europa que ainda não descartou o Carlo Ancelotti por aqui não, hein? Então, diante de tudo isso, dá uma olhada na enquete de hoje. Olha só. Quem se daria melhor no comando da seleção brasileira? Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus ou outro? Você já sabe, né? Para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto. Transmito a pergunta primeiramente para Paulo Sérgio. E aí, Paulinho, o que você acha? Nenhum dos três. Como não? Nenhum dos três. Então era o outro no seu caso. E qual que é o outro? Outro, brasileiro. Qualquer brasileiro? Qualquer brasileiro. Nós vamos ter um mano a mano aí. O senhor tem que dar um nome. No domingo nós vamos ter um mano a mano. Perfeito. Aí eu vou colocar. Perfeito. Tem vários brasileiros aí. Vários? Tem vários. Você tá de brincadeira. Vários? Cite aí dois, então. Rogério Ceni. Rogério. Renato. 2. Felipe Luiz. Felipe Luiz. 3. Quer mais? Tem mais E o senhor, Alex Miller? Dessa enquete aí, eu não tenho dúvida em falar que neste momento, por conhecer já o futebol brasileiro e por ter também um conhecimento do futebol internacional, o Abel Ferreira hoje desses daí é o que se daria melhor, principalmente por faltar pouco tempo para a Copa do Mundo. Mas a pergunta é... Quem se daria melhor? Abel Ferreira. Essa é a pergunta. O Abel eu gosto, viu? Cada um praticamente tem sua brasileiro. opinião, O Abel é né? praticamente brasileiro. Cada um já tem tá sua aqui há 5 anos, já pode pedir Cada um passaporte. tem sua opinião. Claro. Eu discordo. Então tá bom. Então olha só. Vamos seguindo aqui, o Dorival Júnior estreou com o pé direito no comando do Corinthians ontem, o Timão venceu o Novo Horizontino e ficou mais perto de se classificar na Copa do Brasil. Pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo, até porque nós percebemos no jogo do final de semana o desgaste, as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali 6, 7 partidas em sequência. E isso, para mim, também contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. O Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude. Sendo que hoje nós teríamos um jogo ainda mais veloz, um jogo que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega, e eu acho que isso nós tivemos. A equipe se comportou muito bem, a equipe disputou até o último momento, valorizou sobremaneira os momentos em que teve posse de bola. Lógico que ainda nós precisamos caminhar muito, mas foi importante, alguns jogadores tiveram uma oportunidade. Os nossos campeonatos são muito complicados, difíceis, nem sempre nós vamos manter equipes, então é um aviso já que eu deixo aqui para que amanhã, tá trocando, não encontrou uma equipe, não é isso não.
A gente troca geralmente porque para que não aconteça o que nós vimos aí no jogo anterior. Nós precisamos de uma equipe com força, com atitude, e isso só se consegue se você buscar algumas alterações. Gostou, né? Imagino que você tenha gostado. Não, na realidade, o que o Dorival está precisando nesse exato momento é conhecer o elenco. Conhecer o elenco. Ele já viu contra o Flamengo com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar. Agora, esses jogadores que entraram nesse jogo, Charles, Thales, Hector, são jogadores que precisam apresentar coisa a mais. Sim. Precisam, Alex Santana, são jogadores que precisam dar a mais, até porque o treinador chegando agora, ele vai ter que saber com quem ele pode contar. E na realidade o Dorival hoje, ele sabe que ele precisa de reforços, ainda mais no setor ali defensivo. Então ele já coloca o Kaká, ele quer saber, entender a que ponto o Kaká está, entre outros jogadores. Mas eu acho válido até porque o treinador precisa saber mais uma vez com quem ele tem que contar. Ô Alex, já deu para ver alguma coisa de Dorival Júnior aí nesse time do Corinthians? Tem que ir devagar, né? Assim, para um técnico, quando ele estreia, vencer o jogo é um passo bem legal para ele ter a sequência desse começo de trabalho sendo feita com mais tranquilidade. Né? Então, já pensou Dorival estreia lá em Novo Horizonte tomando de 2-0? Seria já ruim para ele. E depois pegar o Internacional. Depois pegar o Internacional. Depois seria uma volta difícil para receber o Novo Horizontino. Já pensou cair fora precocemente também de uma Copa do Brasil? Não seria legal. Então, estrear com uma vitória contra um time que sempre foi encardido, jogar lá em Novo Horizonte sempre foi complicado para qualquer time grande. Raramente você vai ver alguém... Nós tivemos o Eduardo Batista aqui falando do último jogo lá, como é que foi difícil. Raramente você vai ver um time grande ir lá em Novo Horizonte e golear, passar por cima, e atropelar. Até porque o Novo Horizonte teve uma chance aí clara do empate. Se fosse você fazia, jogador. Com certeza. Teve. Então assim, estrear com vitória, ainda mais sem contar com força máxima, por conta de lesões, por conta de problemas físicos, enfim... já foi muito legal. E aos poucos eu acho que o Dorival vai implementando o seu jeito de trabalhar, de escalar, de posicionar jogadores. Acho que aos poucos, não é de uma hora para outra, em 2 dias de treino, que a gente vai ver uma metamorfose no time do Corinthians. E tem outra coisa, viu, Alex? Eu gosto muito do Orlando, né, que foi interino, ficou aí algum período. Mas quando o jogador vê o treinador chegando, a resposta é outra. Peso, né? A resposta, ou seja, ele precisa mostrar algo mais. Ele precisa mostrar para o novo treinador, eu quero jogar. Né? Então, tá tendo umas oportunidades. Sim. Ninguém vai poder estar reclamando aí se não tiver oportunidade para jogar, né, seu Igor Coronado? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. O Dorival também, ele mexeu um pouquinho no esquema, você viu? Botou mais 4 caras ali no meio de campo, deu uma povoada legal. Mas não tem jeito, ele já tá fazendo o jeito dele ali. Mas tá certo, né? Onde o time mostrou mais fragilidade? Defensivo. Perdendo no meio campo e na defesa, quando a bola estourava lá, não tinha qualidade para evitar gols. E aí ele tá tentando... Não é nem perdendo o meio campo, Alex. É posicionar esses jogadores de meio campo e defesa. Porque os jogadores do meio campo estão muito em cima dos defensores. Sai um pouquinho mais, dá um pouquinho mais, dá um fôlego a mais para os defensores, diminui a marcação. E é isso que a gente não está vendo no Corinthians com o Ramon. Agora vamos ver quanto tempo que o Dorival vai demorar aí para encaixar mesmo de vez. Eu acho que o Dorival vai fazer um bom trabalho no Corinthians, mas vamos dar tempo pro homem. Vamos dar tempo para ele. Sim. Depois do jogo, o Dorival Júnior falou também sobre as chances do Corinthians de buscar mais um título nesse ano. Tá na tela. Nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldades, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque há um mês atrás estava sendo aí campeã do estado. E não é para qualquer uma. A maneira como a equipe do Corinthians jogou a competição toda, eu acho que nós temos que só que enaltecer e observarmos que teve qualidade, teve comprometimento, teve um padrão, teve um equilíbrio. Eu acho que todos os componentes necessários aí para que tenhamos uma equipe competitiva. Eu acho que nós estamos em várias competições. Eu volto a colocar que o que nós temos que fazer é tentarmos ir caminhando em cada uma delas, logicamente que com equilíbrio. Sabemos que
A equipe vai alternar, como todas as equipes do futebol brasileiro, pela sequência, pelo número de jogos, pelas distâncias que enfrentaremos, mas eu acho que é uma dificuldade que todas terão. Naturalmente, aquelas que conseguem passar fases vão tendo uma dificuldade ainda maior, mas é tudo que nós queremos, é passarmos fases para que possamos estar mais próximos aí das primeiras colocações. Eu não sei se os senhores se lembram, quando o Dorival chegou no São Paulo em 2023, ele falou, ó, aqui esse time tem elenco para ser campeão. E acabou que depois o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Vocês acham que ele está adotando a mesma estratégia agora no Corinthians, ou o Corinthians de fato é um time mais encorpado do que aquele São Paulo, por exemplo, lá de 2023? Eu gosto desse Corinthians, até porque nós já pudemos ver no ano passado. Nós pudemos foi ver. Campeão esse ano também. Nós pudemos ver o ano passado. Não, mas o ano passado jogou um futebol melhor, né? Ou com o Garro ali. Sim. Então, com o Garro dá uma outra dinâmica. Então, é um time que tem qualidade, tem bons jogadores. O maior problema no Corinthians é a parte organizacional. Então, organizar o setor de meio campo, defesa e ataque. Então, o Dorival tem experiência. Como o Alex gosta de falar, né? O Abel conhece o futebol brasileiro, Dorival conhece o futebol brasileiro. Sentia a cutucadinha aí você, hein, Alex Villa? O que é isso? Não, mas cada um tem sua opinião, e claro, conhece mesmo. O Dorival conhece o futebol brasileiro, mas quando teve a oportunidade de dirigir a seleção, não conseguiu driblar os obstáculos, as dificuldades, ele não conseguiu fazer o time jogar. Qualquer um vai ter ali. Eu sei que qualquer um vai ter, mas alguém tem que ir lá. Alguém vai ter que ocupar essa posição. Então a pergunta agora é quem será o indicado para ocupar a posição que era do Dorival? Alguém vai ter que assumir. E claro que quem assumir vai encontrar uma baita dificuldade para fazer o time andar. É óbvio isso. Mas, de qualquer maneira, alguém tem que ser técnico. Não existe o Brasil jogar sem alguém comandando o time ali na beira do campo. Por isso que a gente fala, o Dorival não deu certo na seleção, mas continua sendo um belo técnico e era o técnico a ser buscado no mercado por um time grande. E a pergunta, pode ser campeão o Corinthians? Pode, de um mata-mata, sim, pode. Não, o Dorival, técnico de clube, ele é, assim, um fenômeno. Para mim, na minha opinião, é um cara que conhece muito o futebol brasileiro. A seleção talvez estava um pouquinho acima, assim, do que ele poderia dar ali naquele momento. Mas de clube, ele manja muito. As justificativas que ele deu, que acabava o jogo, cada um já ia embora pro seu país. Sempre foi assim. Então, sempre foi, Dorival. Assim. Então isso não pode ser usado como justificativa para não ter tido êxito como treinador da seleção. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Agora, o glorioso Paulo Sérgio, campeão do que o Corinthians pode ser esse ano? Então, cara, já foi campeão paulista. Qual outro título que o Timão pode buscar na sua Se focar nas Copas, eu creio que tem grandes chances. É isso aí. Agora, no Campeonato Brasileiro eu já acho mais difícil. Brasileiro. Eu já acho mais difícil. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras e o Internacional estão na frente. E aí, Alex? Eu achava muito, de verdade, que a Sul-Americana poderia ser um título a ser buscado, mas o Corinthians tropeçou no começo e a gente sabe que pelo regulamento da Sul-Americana, um de cada grupo apenas se classifica e apesar de ter vencido a última partida, ainda está complicada a classificação. Tem a possibilidade de se classificar em segundo e ainda poder fazer uma repescagem contra quem vier da Libertadores. E se classificar em segundo, é inseguro o Corinthians. Então, mas pode ser que aconteça. Mas por quê? Porque aí ninguém para? Ninguém para. Aí ninguém para. Sim, pode ser que aconteça. Né? Agora, eu acho assim, ou Sul-Americana ou uma Copa do Brasil. Passando disso, eu concordo com o Paulo Sérgio. No Campeonato Brasileiro, eu acho quase impossível. Copa do Brasil é complicado, hein? Também é complicado. Nossa, é muito Tudo é time difícil. Mas se tiver competições pra gente falar, quais são as competições que o Corinthians teria mais possibilidades de chegar? Seriam essas duas, na minha opinião. Copa do Brasil e Sul-Americana. Embora seja muito difícil também. Perfeitamente. Então, olha só, o Palmeiras comprovou a força como visitante e derrotou o Ceará ontem. Veja só como o Verdão conseguiu o resultado lá na Arena Castelão. Só, o Palmeiras está se mostrando cada vez mais forte como visitante, como disse aqui o meu querido Alex Miller, e o técnico Abel Ferreira explicou um pouquinho sobre essa característica do time. Dá uma olhada aí. Não, nós procuramos, quer em casa, quer fora, que manter um padrão similar, mas nós sabemos que quando jogamos fora os adversários têm a energia dos seus torcedores, como vocês viram aqui hoje, que puxa, que empurra, e essa energia é vital para ajudar uma equipa, mas a verdade é que este ano temos
temos conseguido bons resultados fora de casa. Não te sei explicar, nós preparamos os jogos da mesma maneira e, como eu vos digo muitas vezes, seja onde for, seja contra quem for, joguem jogar para ganhar. Essa é a nossa filosofia e é isso que nós procuramos fazer em todos os jogos. Umas vezes vai dar para ganhar, outras não, é assim que funciona. Rapaz, o Palmeiras fora de casa, hein, Alex? Terror, que é uma máquina. É difícil. Que é isso? E assim, e para aumentar essa média, os 2 próximos jogos são fora de casa também. Positivo, Vasco e Cerro. Vasco, que não é nem São Januário, é em Brasília, ou seja, Campo Neutro. Meu Deus. E depois Cerro Porteño, Meu lá no pai. Paraguai, pela Deixa Libertadores. ficar jogando fora de casa, melhor. É melhor pedir para a CBF os jogos no ar e jogar Já na dá um casa do WO Bandão. lá, já dá 3-0 pro Palmeiras, vai. Você acha? Ah, Você vai ser fecha no mínimo uns 3, né? Não precisa nem jogar? Eu acho que vai ser no mínimo Calma. uns 3. Não é assim, não. Futebol é uma caixinha de surpresas, como o Paulo Sérgio sempre diz aqui Paulo no sempre passado. falou isso. Calma. Você acha que o Vascão tem chance lá contra o Palmeiras? Só que eu acho que o Abel vai pôr o time misto, bem misto. Mas pode pôr misto, reserva, sub-17. E aí Não, vem mas- toda essa questão também, né? Caiu o treinador, quem vai chegar. O Vasco também é complicado, Quando hein? troca de treinador, você viu o Corinthians? Quando troca de treinador, É o fato novo. fato novo, o time levanta. O time cresce. Entendeu? Ele tá brincando ou ele tá falando Não, sério eu ou tô tá falando tirando sério, ele tá onda? falando sério. A gente vê isso no futebol. Ou você não conhece futebol? Não. Mas você tá tirando Claro sarro? que não. Ah, então tá bom. Eu tô indo então. na sua esteira, que Tá você bom, falou então isso pra eu mim agora. acredito em você. Não é verdade? Ah, tá. Sempre que um técnico cai e chega outro, tem um ânimo renovado por parte dos jogadores. Perfeito. Ou não? Sim, Então, sim. vai saber se agora os jogadores do Vasco não vão se unir, ter um comportamento diferente, e o Palmeiras com o time ali meio pensando na Libertadores não vai entrar mais ou menos. E aí a chance do Vasco, cara. Vasco que hoje empatou com o Operário, Olha em que Copa empate do bom, Brasil, fora de empate casa. fora de casa bom, com o Então, campeão paranaense. Exato. Empate Tem bom. que valorizar. É lógico. Tava ganhando, claro. não tava? Tava ganhando. Então, ganhou. No dia do mas trabalho empatou com o vocês me Operário. desculpem, Então o Vasco é o mas- time do povo. É, Então, eu pronto, sei é isso. que é time do povo, eu gosto do Vasco, mas está muito fraco esse time. Essa equipe do Vasco está muito nós temos fraca. Ferretti. Mesmo o treinador Ferretti. novo chegando ali Chegou pra já, não dar. chegou não, Não, mas Não, mesmo chegando ou não chegando, vai ter que contratar, vai ter que fazer alguma coisa. Estão Porque tentando o esses- Diniz, né? É, porque, ó. O Pedrinho gosta do Diniz, né? Tudo bem, Pedrinho mas gosta. será que o Vasco, os jogadores que tem ali, dá para jogar no sistema de jogo do Diniz? Você Paulo, jogar qualquer no sistema ali tá difícil, Então, viu? mas você jogar Qualquer no sistema de jogo do Diniz, você tem que ter personalidade para jogar. Você tem que pegar a bola, você tem que driblar, você tem que segurar a bola. Não é fácil não. Com esse Vasco, do jeito que tá, eu acho muito difícil o Diniz implantar o esquema tático dele lá. Vai ser complicado. Olha só, o São Paulo entrou em campo na terça-feira e amanhã já volta ao gramado lá do Morumbi. O tricolor vai encarar o Fortaleza às 9h30 da noite e a grande expectativa é pelas voltas de Lucas e também do Ferreira, que vem treinando com o elenco. O zagueiro Alan Franco, que foi substituído contra o Náutico, não sofreu nenhum tipo de lesão e deve ficar à disposição. O tricolor é o 10º colocado com 8 pontos, enquanto o Fortaleza aparece com 6 em 15º. E aí? Quem que ganha esse jogo? Quem que é favorito? É um jogo difícil para o São Paulo, meu querido Paulo Sérgio? Todo jogo é difícil, né, cara? Todo jogo é difícil, mas eu vejo assim o São Paulo tendo mais personalidade para jogar, os jogadores. O Bedia tá tendo mais tranquilidade também para trabalhar. Você que tá lá o dia a dia, a pressão é complicado. Isso acaba atrapalhando o jogador também. E sem dúvida nenhuma, hoje, como o São Paulo está jogando, joga mais tranquilo, até fora de casa fez um bom resultado. Então eu creio que a tendência de São Paulo, voltando o Lucas, voltando o Oscar, voltando outros jogadores aí, tem condições de crescer. Eu acho que nesse jogo específico, até respondendo a pergunta que está aí no GC, o São Paulo vai ter a volta do Lucas, que isso é fundamental, é importantíssimo, é essencial para o São Paulo ficar mais forte. Tá realmente retomando uma confiança, tá jogando um pouco mais leve. A garotada que o Zubeldia tanto relutou para colocar, tá salvando a pele do Zubeldia, né? São jogadores jovens e que estão dando conta do recado, não estão sentindo tanto a pressão, estão jogando bem. Esse Lucas Ferreira é muito bom jogador. Muito bom atleta. Todo mundo fala Daqui a do pouco tá indo embora, viu? mas o Lucas Ferreira chegou e ninguém daqui a pouco tá indo Pratica o embora. esporte e futebol, bom ninguém jogador. tira mais o moleque desse time aí, que joga muita bola. o Então, Lucas mas Ferreira. isso é o que mostra o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é isso daí. Você pegar a bola, partir pra cima, não Verdade. ter medo, sabe? Usar velocidade. Então tá faltando isso no futebol Verdade. brasileiro. Infelizmente, quando
quando aparece um desses, vai embora. Olha o Estevão aí. Exatamente. Daqui a pouco tá indo embora. Exatamente. E isso aí dá um gancho pra gente, Paulo, para falar a respeito da realidade do futebol brasileiro Sim. como um todo, porque se a gente fizer um levantamento, outro dia eu escutei, agora realmente eu não me lembro onde foi e qual é o número exato. Mas a gente nunca teve tantos jogadores estrangeiros atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Aumentaram o número possível, o né? limite, né? Então, e os times estão usando esse limite. Sim. Mas se você percorrer... Que é de 9. Se você percorrer as periferias desse país, se você fizer um trabalho sério de busca, de garimpagem desses jogadores, você vai conseguir descobrir talentos na várzea, na base. Basta ter boa vontade e não pensar tanto em dinheiro, tanto em poder, fazer trabalho sério. Não pensar, sabe em quem? Eu vou usar uma expressão, sacanagem. Eu também. Porque eu conheço alguns atletas bons Que não que tiveram só chance. não tiveram chance, não. Foram boicotados por de- treinadores e até pedindo dinheiro pra garotada. Por conta de interesse. Então Porque tem não que tinha tomar empresário, essas coisas. isso daí. Os Aí vai basti- o pai, não Gente, serve o sim, pai. Tem sim. um amigo fulano de tal. Os bastidores do futebol sempre foram sujos Infelizmente. em relação a Precisa isso. mudar essa cultura aí. E aí qual que é o resultado? A gente vê cada vez mais, nada contra os estrangeiros jogarem, terem seu espaço, mas o Brasil tem totais condições de fabricar jogadores aqui. Sim. Não teria necessidade de buscar Tem. fora. Não teria necessidade. O Brasil sempre foi matéria-prima para o mundo. Sim. E agora a gente está trazendo jogadores meia-bocas da América do Sul. E outra coisa, por conta né, de Alex? dinheiro, por conta... Não dá, O cara. que eu escutei o Abel falando, que jogador brasileiro custa caro. Aí coloca isso na cabeça, no contrato de jogador brasileiro vai buscar fora. É isso que você falou. isso. Aí vai buscar o meia boca. É o que eu sempre falei aqui. Para buscar jogador estrangeiro tem que ser melhor do que tem que Exato. estar. Esse Hernandes está no Corinthians aí, espanhol. Você não acha um centroavante no Brasil melhor que ele? Uns 83. Caçamba! Ok. A gente volta a falar mais um pouco de Corinthians. Ontem o Dorival comentou sobre o meio-campista Coronado, que ficou no banco o tempo todinho diante do Novo Horizontino. Veja aí o que o treinador explicou. Nós vamos dar tempo para que ele possa buscar o seu melhor e, acima de tudo, ter as oportunidades. Eu tive uma conversa com alguns jogadores, entre eles o próprio, e deixei bem claro que quero contar com o atleta desde que ele me mostre em campo que esteja pedindo passagem. E eu confio muito que ele possa, querendo, da forma como ele me posicionou, que encontrará aí o melhor caminho. Um jogador que tem qualidades, não está aqui por um acaso, e nós temos que aproveitá-lo sim e tentarmos tirar o máximo de um atleta como esse. Tá aí, Paulo. Disserte então sobre Igor Coronado no Corinthians. Você já estava falando um pouquinho, agora pode falar o que você acha aí. Acho que ele vai fazer um belo trio com o Pedro Henrique e Pedro Raul. Lá no Ceará. E lá do Ceará, com o Igor Coronado. É um jogador que tem qualidade, mas, cara, em termos de Corinthians, eu acho que não dá mais. Não tem como usar ele? Não dá mais, não dá mais. Não deu certo. Todo mundo esperava, o Garro tá jogando, não tem espaço. Agora o Garro não tá jogando, tá com espaço aí. Aí joga, dor no ombro. Não dá, aí fica de fora porque dor no ombro. Sim. Aí agora, o Dorival tá vendo tudo isso. Tanto é que deixou no banco os 90 minutos de um jogo que era para ele jogar. Mas não dá pra aproveitar em nada o Alex, Cara, o Coronado? O Coronado, ele teve lampejos de bom jogador no Corinthians, né? Quando o Garro não pôde atuar em outros momentos, principalmente nesse começo de ano, no Campeonato Paulista, o Coronado teve bons jogos. Aí que depois ele se machucou também, e nas oportunidades subsequentes que ele teve, quando o Garro agora ficou fora outra vez, ele não conseguiu mostrar o mesmo nível de futebol que ele já tinha mostrado antes. Então assim, jogar futebol, eu acho que ele sabe. Ele tecnicamente é bom jogador, mas eu acho que ele precisa colocar na cabeça que ele está num Corinthians e que ele precisa aproveitar as oportunidades, fazer o máximo possível, mais do que ele imagina que possa fazer, para agarrar essas chances e mostrar para o treinador que ele tem condições de ser aproveitado. Porque se ficar nesse aí, nesse chove não molha... Enfim, você usou uma expressão, lampejos, não dá. Não dá. Você precisa ser constante. Um treinador hoje, ele quer ver você sendo constante. Tem que agarrar e ainda agarrar a chance, ainda mais numa ausência do Garro. Claro. Titular imediato hoje no Corinthians, na ausência do Garro, quem que deveria Coronado. ser? Coronado. E não tá sendo. O que acontece? Esse rapaz, quando tava lá na Arábia, todo mundo gostava, achava, poxa, tem que trazer. Aí o Corinthians traz. E ele não consegue corresponder. Por quê?
O que acontece? É que eu não sei se a Arábia também é parâmetro pra gente falar do nível de jogo lá, né? Às vezes lá ele tinha mais facilidade porque o pessoal é meio ruinzinho, mas assim... Será? Não sei, Será? eu acho que é. Não, mas Na poxa, época que eu joguei no Emirados Árabes, os caras trabalhavam e iam treinar. Mas hoje tá até o Benzema, tá lá, Paulo. mas mesmo assim, Tá um monte vai de pegar gente. o O árabe. Cristiano Ronaldo tá lá. Então, o Cristiano Ronaldo tá lá. O Pergunta Neymar tava lá. o cara do local lá, quanto ele ganha, o que ele faz. Ah, o que tem? Que joga do lado do Cristiano. Futebol vocês- amador. Só tem dinheiro lá, O mas não tem futebol tempo. nosso amador aqui é melhor. Que isso? Aqui o nosso de terça? Não, vai para as várzeas aqui, A você vai nossa ver. várzea tem qualidade. Vai ver, vai tem ver mesmo, na várzea é os verdade. campeonatos É aí verdade. pegando fogo pra você ver. Nossa várzea é boa. Vai fazer um pouquinho, vai ver jogador na várzea aí também, um scout aí Ó, dos tem time de times. várzea aqui em São Paulo. Sim. Que se entrar na Série C do Campeonato Brasileiro, ganha jogo. É verdade, tem muito time bom. Porra, Muito tô time falando bom. Já sério. fiz várias matérias aí na Várzea. Olha só, a gente vai tratar agora de um assunto que tá fervendo desde ontem. Será que o Abel Ferreira tá a caminho da seleção? Ele mesmo respondeu, olha só. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui a fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos. Tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Tá então, Abel Ferreira, e olha só, na noite de ontem o Palmeiras divulgou declarações da presidente Leila Pereira exatamente sobre esse assunto aí do Abel na seleção. Abre aspas então para tia Leila, nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação. O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos, fecha aspas. E aí, Alex Miller, lembrando que hoje o Lauro Jardim, que é colunista lá do Globo, publicou que o Abel é a bola da vez na CBF, que a CBF entrou em contato, que a Leila liberou esse contato da CBF com o Abel, mas a Leila, o Palmeiras já veio hoje lá no Twitter, no X, né, já explicou que não, que essa informação é mentirosa, mas está tudo colocado aí na mesa para o senhor comentar, Alex Miller. Não, eu quero crer que a presidente Leila Pereira tenha feito esse manifesto aí, emitido essa nota, para tentar colocar aí panos quentes, baixar a poeira em relação... Minimizar, né? Minimizar os efeitos dessa possibilidade, né? Agora, a primeira coisa, o Abel não foi enfático dessa vez, como ele já tinha sido em outras oportunidades, Deixou quando ele no foi ar. perguntado sobre isso. Eu achei que ele deixou no ar uma pequena, pelo menos, possibilidade de acontecer algo nesse sentido. Porém, essa nota da presidente... Até para as pessoas que falam que eu pego no pé dela, que eu persigo, nada disso. Quando faz coisa que eu acho ruim, eu critico. Quando eu acho que faz coisas boas, eu elogio. E acho que ela foi muito ponderada, equilibrada nessa nota e deixou muito claro que o Palmeiras pode até liberar, mas não antes de ter todo o trâmite corretamente desenvolvido, com contato oficial do presidente da CBF, não assim do nada, vindo da imprensa ou vindo de qualquer canto, falar, vai ser o Abel, é a bola da vez e pronto, calma. Tudo tem um processo. E eu acho, conhecendo um pouco do Abel pelo que ele fala nesses 5 anos, esse Mundial no meio do ano não vai fazer com que o Abel saia do Palmeiras para assumir a seleção agora. Se for o caso de assumir a seleção, ele pode até abrir a possibilidade de fazer um acordo, de falar, ó, depois do Mundial a gente pode pensar em assumir, só tem uma data FIFA até o Mundial. Então, estão dizendo que ele poderia fazer essa convocação dessa data FIFA, trabalhar na seleção, depois voltar para o Palmeiras, ir para o Mundial e depois como o voltar para a Fernando Diniz fez com o Fluminense. Meio então, que nesse esquema. Eu não corto meu braço fora se o Abel for para a seleção. Eu não vou bancar aqui que ele não vai. Como eu já fiz antes, baseado no quê? Nas falas do próprio Abel. Como eu acho que ele deixou em aberto essa possibilidade nessa declaração de ontem, eu acho que não seria para o momento, para agora, para já,
mas eu também não descartaria que fosse para depois do Mundial. E repito, na minha opinião, hoje, pensando em seleção brasileira, seria o nome ideal para assumir o cargo. E aí, Paulo, sentiu firmeza no Abel? Eu senti, cara, pelo menos eu não ouvi nenhum desdenho, né? Ah, não, seleção brasileira não quero. Sim. Não, o treinador hoje que tiver um convite para você servir ou trabalhar na seleção, tem que ser de imediato. Sim. Tem que ser de imediato. Agora fica essa lenga-lenga com o Ancelotti, aí esse negócio, conversa vai, conversa vem. Agora vem de novo, né? Vai, então, agora tá vai, não vem, agora vem de novo. Mas que complicado. O treinador quer ou não quer treinar a seleção brasileira? É. Cara, nós somos pentacampeões do mundo, mas nós não estamos demonstrando que nós somos nós estamos demonstrando que nós somos amadores. Então, o treinador que vier, de imediato, ele tem que já logo da primeira, o presidente quer ir para a seleção? Quero, então vamos. Ô Alex, o Abel, brinquei aqui que ele é brasileiro já, né? Porque tá aqui há 5 anos treinando o Palmeiras. Você acha que quando vem um convite da CBF para um treinador brasileiro, é impossível ele falar não? E aí, nesse caso, o Abel, botando ele na seara dos brasileiros, aí entre aspas, seria praticamente impossível ele dizer não para a CBF? De novo, baseado no que ele falou ontem, indo em cima do que você disse agora, acho que hoje ele está mais brasileiro do que anos atrás, quando perguntavam isso para ele. Por isso que ele deixou em aberto a possibilidade. Ele aprendeu o que é o futebol brasileiro, ele já tem total noção do que é estar aqui, de quem são os jogadores brasileiros convocáveis na atualidade, os que jogam fora e os que jogam aqui. Acho que ele tem até muito mais noção dos convocáveis que jogam no Brasil para poder compor uma seleção de atletas que atuam também no exterior. E antes que os palmeirenses fiquem muito bravos comigo porque eu estou falando que o Abel é o nome ideal, eu estou pensando com a cabeça de análise da seleção brasileira, né? É claro que para o Palmeiras, na minha opinião, seria melhor ele ficar. Claro. Tem muito palmeirense que é contra o Abel ainda e que fala que é melhor ele ir para a seleção, mas querendo que o Abel saia do Palmeiras. Contra o Abel? Tem muito. Que jeito? Muitos. Que é isso? Pô, abre a rede social e vê aí. Será? Por quê, cara? Isso? A hashtag Fora Abel tem milhares aí. Imagina! Ó, então vê. Os maiores vencedores da história, se não o maior técnico da história do Palmeiras. Eu tô no meio dessas hashtags aí anos e anos. Mas peraí, daqui a pouco que o nosso querido Ayrton Senna faleceu. Poxa vida, hoje um evento realizado no Autódromo de Interlagos reforçou o legado do eterno tricampeão mundial de Fórmula 1. Pode rodar. Nos últimos 20 anos, corredores de rua, amadores e profissionais se reúnem aqui em Interlagos, em pleno feriadão, acordam cedo para celebrar o legado de Ayrton Senna. E teve de tudo, minha gente. Sósia do Ayrton Senna, tatuagem no capacete e no braço. Tudo, claro, uma grande festa, uma grande celebração em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1. Acho que você sabe que você é meio parecido com o Ayrton Senna, né? Sim, exatamente. Todos os dias, quando eu saio, né, para trabalhar, ou buzinam, ou falam comigo, param, e assim todo dia. O que te motiva a se vestir como ele, a ter ele como ídolo? Bem, eu nasci em 2000. Então eu não cheguei a vê-lo. E o que me faz é como ele era, sabe? A humildade, a pessoa em si, né? E eu acho que isso é o que nós deveríamos ser. Todas as pessoas deveriam ser um pouco como ele, né? Vou pedir para o foco aqui na tatuagem. Queria que você contasse a história da tatuagem, por que você fez e se isso mostra o quanto você é impactada pelo Senna diariamente na sua vida. Eu fiz a tatuagem por causa do meu padrasto, eu conheço ele tem 3 anos e ele sempre falou da história do Senna, sempre. E aí eu fiz a tatuagem, eu decidi fazer a tatuagem no final do ano passado, mas eu fiz só agora no domingo, porque eu queria fazer uma surpresa pra ele, então eu escondi a tatuagem, fiquei usando blusa escondida a semana inteira, corri, a hora que eu cheguei eu até falei pra ele, você quer que eu te mostre a medalha ou uma surpresa que eu fiz? Aí eu levantei na hora e ele viu a tatuagem, chorou um monte também. Mas a 20ª edição do Ayrton Senna Racing Day não ficou só nas atividades em pista, não. Dentro das instalações de Interlagos, uma exposição com itens pessoais do eterno ídolo brasileiro chamou a atenção do público. Bom, o legado do Ayrton vai muito além das pistas de corrida, além das suas vitórias. Ele representou para muitos brasileiros, né, esse ídolo que a gente consegue ver nesse evento, não só as gerações que acompanharam o Ayrton, mas as novas gerações. Então esse evento é muito importante
para conectar essas gerações com esse ídolo que ele transcendeu a história, transcendeu as pistas. E é muito legal ver o espírito que as pessoas chegam aqui, com o espírito de celebração, de alegria, de realmente lembrar do legado, de manter vivo o espírito do Ayrton. E esse ano a gente está com 4 vezes mais jovens do que os anos anteriores, então está sendo muito especial ver como esse legado está realmente se mantendo para o futuro. O destaque, claro, ficou por conta da faixa original exibida pela seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1994. Os tetracampeões doaram o item para o acervo oficial da família Senna no final do ano passado. O Ayrton foi uma grande inspiração para todos os brasileiros, né? Um exemplo de garra, de paixão, de determinação, de empatia. O legado de um verdadeiro campeão é inspirar gerações. Ele realmente foi uma grande inspiração e ter conquistado o tetra foi em função de falar, gente, vamos seguir esse espírito que o Ayrton Senna trouxe para todos nós. A verdade é que não importa o ano e nem a idade do público. O encontro de gerações no Autódromo José Carlos Passe, sem dúvidas, ajudou e vai ajudar a eternizar a memória de Ayrton Senna da Silva na cabeça dos brasileiros. Matéria do craque Felipe Leite. E aí, máscara, você viu? Ô Paulo, rapidinho, tetracampeonato, Ayrton Senna, você tava lá levantando o troféu com a seleção brasileira. 2 Cara, meses passa um depois filme, da né? morte do Senna, Mas a imagem que vem é do jogo que nós tivemos lá em Paris, o jogo que ele deu o pontapé inicial. Parque dos Príncipes. Eu estava lá e pude cumprimentá-lo. Então essa é a imagem que eu tenho do Ayrton Senna, né? Vivo, na memória, então, saudades. E a gente estava falando de seleção, né? Ayrton era um grande brasileiro. Olha só, hoje teve a grande final da Superliga Feminina de Vôlei. O repórter Alexandre Silvestre está lá no ginásio do Ibirapuera para mostrar a festa do título do Osasco São Cristóvão Saúde. Boa noite, Silver! Tem convidado especial aí contigo? Um abraço. Osasco São Cristóvão Saúde, campeão da Superliga, simbolizando o título a Camila Bratti, líbero da equipe, tricampeão, né? De volta ao Ibirapuera após 12 anos, uma final que acabou com a hegemonia café com leite das mineiras. Como é que você se sente com toda essa atmosfera, Camila? Só Deus sabe o quanto essa Superliga foi importante pra mim, né? Desde o primeiro dia que a gente soube que a final ia ser no Ibirapuera, eu liguei pra Nath, falei, cara, você viu que a final vai ser no Ibirapuera depois de tanto tempo? E aqui a gente tem várias lembranças boas, já ganhei aqui no Ibirapuera com ela uma Superliga, e eu falei, cara, Deus tá preparando tudo pra gente, e esse ano a gente ganhou o Paulista, a Copa do Brasil e a Superliga, então eu não poderia estar mais feliz jogando com a minha companheira de novo, a gente é muito amiga, quem acompanha sabe o quanto a nossa amizade, a minha e a da Nath é importante. Tô triste, né? Que ela vai embora, mas a vida é isso aí. Tô feliz de ter jogado mais um ano com ela antes de aposentar e é isso. Feliz demais. Como é que foi esse duelo com o SESI de Bauru, representando o Bauru? Aliás, uma final paulista que não acontecia também há muito tempo, há décadas. Quer dizer, o título ficaria em São Paulo, mas por que vocês foram as campeãs? Já fazia um tempo aí que a final era mineira, né? Mas com razão, elas mereciam estar na final. Um investimento alto e a gente sempre lutando, sempre acreditando, mas nunca chegava. E esse ano a gente foi melhorando aos anos também o nosso investimento. Hoje a gente está com um timaço aí. A gente sabe que a gente batalhou bastante, se dedicou dia a dia. Nosso grupo estava muito fechado, estava querendo muito e a gente mereceu pra caramba, assim. Esse jogo, essa final, essa festa linda, ginásio lotado. Não poderia ser melhor. 2 torcidas juntas, torcendo numa bola. No futebol, a gente quer mais do futebol, né, Camila? A gente vê divisão, às vezes torcida única, e aqui no vôlei, todo mundo... É torcida organizada de verdade, de boa, quem vence, quem perde, tristeza, alegria. Queria que você fizesse um paralelo também com o futebol, que vive muito estresse, às vezes, nas arquibancadas. Hoje foi uma final especial, porque do outro lado tinha grandes amigas nossas, né? A Dani é madrinha do meu filho aí, do Romeu, do mais novo, e eu sou madrinha da Lara, da filha dela. Então, assim, a gente tem grandes amizades com a Leinha, com a Mayhara, com um monte de gente lá do outro lado, Lorene. Então, assim, foi uma final especial, tanto é que quando acabou o jogo a gente atravessou a rede ali, a gente se abraçou, se emocionou, chorou, que Bauru também mereceu pra caramba estar nessa final. Elas fizeram, por merecer, tiraram o Praia, um grande time, e a gente também foi lá e tirou o Minas, então as duas equipes estão de parabéns. Mostra a medalha pra gente. Opa! Boa, parabéns. Campeão! Obrigada. Valeu, tá aí a Camila, muito obrigado pela gentileza.
O Osasco é campeão. Osasco, São Cristóvão, Saúde. Bateu por 3-1 nesta tarde, dia do trabalho, feriado. A equipe do SESI Bauru no ginásio do Ibirapuera para mais de 10 mil pessoas. Não tinha final de Superliga Feminina aqui, nesse histórico ginásio da cidade de São Paulo. Há 12 anos, pessoal. Deu Osasco, São Cristóvão, Saúde. Beijo para vocês. Valeu, Silver, e o meu Osasco São Cristóvão Saúde, porque eu morei 20 anos em Osasco. Bom. A Camila Bright, inclusive, vai no mesmo salão que a minha esposa. Olha! Então tá tudo em casa, rapaz. Osasco é a força do vôlei osasquense. Um beijo pra todo mundo de Osasco. Olha só, resultado da enquete, presta atenção, que foi muito apertado, quase na margem de erro. Quem se daria melhor no comando da seleção brasileira? A maioria respondeu que Jorge Jesus, com 38% dos votos. Jorge Jesus, Paulo, e aí? O Abel ficou com 37%, me informa aqui o diretor. Técnico, né? É, ali na margem de erro, realmente. Jorge Jesus, será? Não, eu tô no outro. Você tá no outro, Eu tô no outro. Mas você gostaria do Jorge Jesus? Não gostaria? Você acha que ele poderia dar certo? Tem chance? Não, eu acho que não. Eu acho que não, até porque ele tá muito longe do futebol brasileiro. Eu não sei o relacionamento dele com o Neymar. Ah, tem esse aqui pro que dá tilt lá, pronto. Aí já pode até jogar contra ele. Aí vai vir com a desculpa, não tive tempo para trabalhar, eu precisava conhecer os atletas. Nós não estamos precisando de treinador assim. E aí, será que esse quiprocó com o Ney? Eu acho que é uma coisa a ser discutida e resolvida caso o nome escolhido seja o do Jorge Jesus. Será que falariam também com o Neymar ali? Ah, mas teria que falar. É? Eu acho que se não falar, é um risco muito grande de azedar o negócio antes mesmo de começar o trabalho. Pois é. Olha só, tchau aí pro pessoal do YouTube. Agora exibiremos imagens que não podemos mostrar no YouTube, mas vem pra TV aqui com a gente. Vem. Obrigado, Alex Miller, Paulo Sérgio. Jogador. Amanhã... Cumprimento. Amanhã a gente está de volta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.